A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o presbítero Daniel Misael, aqui da Brasil para Cristo de Eldorado do Sul. E nesse momento eu gostaria de saudar a toda a igreja, né? Ou todos aqueles que estarão a me assistir nesse vídeo e esse conteúdo imprescindível que estaremos a produzir a partir de orientações para músicos, para adoradores, para aqueles que ministram ou que são encarregados pelo Espírito Santo de conduzir a noiva de Cristo a ter um encontro com o Cordeiro enquanto ministram o louvor. Eu gostaria de começar de maneira rápida e objetiva falando sobre alguns princípios da parte de Deus, tanto na escolha dos presbíteros quanto na escolha dos diáconos, aqueles que faziam um serviço mais braçal, que cuidavam das mesas, que serviam, que cuidavam dos donativos, para que os apóstolos pudessem desenvolver o seu ministério da oração e da palavra. E ali existe, em Atos capítulo 6 em diante, nos versículos subsequentes, um padrão bíblico para o que Deus espera de todo aquele que é chamado, convocado e convidado a ministrar. Independente da área em que seja ou esteja à frente. Bom testemunho, isto é, comportamento exemplar diante da sua comunidade e diante dos de fora, que não sejam dupla personalidade, aqui em cima pseudo-adoradores e ali fora homens sem conduta, sem ética, sem moral cristã. Também cheios do Espírito. E aqui eu faço um adendo a partir de algo que alguém falou, um músico relevante em nossa nação brasileira. Ele destacou a respeito dos salmos que Davi escrevia e o que ou como ele utilizava de exemplo ao que escrevia. Ele ia buscar em Deus as suas inspirações. Por certo, Davi não olhava para as músicas que os filisteus administravam, exerciam, compunham. Ele dizia, muito bom, mas ele buscava no secreto diante do Senhor. O padrão bíblico exige isso, se nós formos ver tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai dar instruções a respeito do culto, ele vai falar sobre canções espirituais. E aqui eu quero destacar para nós ministros, músicos, que a nossa maior referência musical seja uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Voltando ao ponto anterior de bom testemunho, pessoas coerentes, aquelas que são lá fora para aquelas que são dentro da igreja. E por fim, sabedoria, homens de sabedoria, ou seja, treinados, capacitados, provados, testados. E aqui eu gostaria de fazer um adendo. A palavra do Senhor vai falar em 1 Crônicas capítulo 6, no final do versículo 32, assim, a respeito dos músicos do templo. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Um dos pontos que eu gostaria de destacar a respeito do comportamento de um bom adorador que entrega a Deus uma oração, uma adoração excelente, é que são obedientes e honram as suas lideranças. A palavra do Senhor vai dizer, tanto em Romanos capítulo 13, a respeito de honra, mas também em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, a respeito das lideranças e de como nós devemos honrá-las. Evidentemente que estão esses textos inseridos dentro de um determinado contexto, mas são para nós princípios que ficam claros na palavra de Deus. Se nós formos olhar dentro desse terceiro ponto, com base de Atos capítulo 6, desses três elementos, bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, quem dirá para nós ministros de louvor, aqueles que exercem
o serviço da adoração. Adoração é muito mais do que apresentar a Deus uma oferta, um sentimento, uma emoção, um culto. Adoração é trabalho, é serviço. E a parte final da adoração é o que nós desempenhamos aqui no altar quando ministramos a igreja. Isso é o louvor, é quando nós proskineo, é quando nós nos prostramos. Então a adoração ela tem fases e a parte final é a entrega absoluta, onde nós apresentamos junto da comunidade, junto da igreja, um louvor ao Senhor. Vamos lá. Davi, a partir de 1 Crônicas capítulo 15 e 25, ele vai ter alguns critérios na escolha de músicos. Eu estou tentando ser o mais objetivo possível porque é um assunto muito complexo, muito interessante, que eu gosto muito como ministro de louvor também. A música de Davi não era apenas entretenimento, era uma extensão do ministério profético. A Bíblia diz, 1 Crônicas 25, versículo 1, que os filhos de Asaf, Emã e Jedutum profetizavam com harpas, alaúdes e símbolos. Querido, o instrumento que nós utilizamos na mão pode, assim como Davi, porque tinha como padrão na sua vida, ele era treinado, ele era um homem bom, ele foi escolhido por Saul para ir para o palácio por ser um homem de caráter, um homem formoso, mas principalmente na arte de ministrar música. Era um homem competente, capacitado para o que fazia. Então, busque conhecimento. E aqui, a palavra também vai dizer a respeito de Davi que quando ele tocava a harpa, os espíritos atormentadores de Saul iam embora. Aquilo que nós fazemos, aquilo que está diante de nós, o instrumento que nós utilizamos são ferramentas de libertação para vidas e famílias. Não podemos brincar em sujar o altar com aquilo que não honra e não glorifica ao Senhor. A palavra vai dizer em Colossenses, tudo quanto façais, façam para a glória do Senhor. O nosso ponto-alvo, o nosso objetivo no culto não é a performance. Performance é o resultado daquilo que nós somos e buscamos em Deus. O nosso ponto-alvo sempre é e sempre será a glória de Deus. Ordem e disciplina. Davi instituiu turnos de serviço. E os critérios incluíam a capacidade de trabalhar em equipe e a submissão a uma escala organizada. Deixa eu te falar uma coisa. No ponto do relacionamento interpessoal entre os músicos, nós precisamos entender uma coisa. Um não pode ser contra o outro. Se existe uma área dentro da igreja que Satanás tenta destruir, é o louvor. E o louvor não pode ser bagunça. O louvor precisa ser ordenado e com muita disciplina, principalmente espiritual. Nós precisamos, como músicos, entender que o meu irmão, se ele sabe menos do que eu, o que eu sei mais do que ele, eu preciso ensinar. E aquilo que eu sei menos do que ele, eu preciso aprender. Ou seja, as nossas diferenças não são para destruir um ao outro, quebrar a unidade. As nossas diferenças são complementares. O que nos difere precisa nos complementar. Obedeça a sua liderança. Seja submissa. Afinal, ela está sendo um instrumento de Deus para te dar uma oportunidade, para te pôr na vitrine e estar diante da comunidade, diante da igreja, sendo boca de Deus, profetizando com o instrumento que está na tua mão. Que Deus te abençoe grandemente. E eu gostaria de terminar apenas com um detalhe. O Senhor não vai escolher qualquer um. O Senhor vai escolher pessoas que tiram tempo. O Senhor vai escolher pessoas que se dedicam. O Senhor vai escolher pessoas que são, eu volto para o texto de Atos, cheios de Espírito. Homens cheios de sabedoria, que conhecem, que sabem o que estão fazendo. Que conhecem a área em que atuam. Para diferirem-se, porque são excelentes no que Deus colocou em suas mãos. E também homens de bom testemunho para com a comunidade, principalmente para com os de fora. Sejamos de um caráter podado, de um caráter
íntegro diante de Deus, possamos continuar levando a noiva de Cristo em cada culto, em cada momento de ministração, a ter um encontro com o noivo, mesmo antes desse evento acontecer no arrebatamento. Que em cada culto possa ser uma prévia desse último dia, a partir da tua vida. Que você seja aqui em cima o que você é no secreto. Crie no secreto e desenvolva aquilo que você é na frente de gente, das pessoas, da comunidade. Não invente, seja autêntico, obedeça a sua liderança. Aquele que não está pronto para ouvir, nunca estará pronto para falar. Teu pastor, tua liderança é instrumento de Deus e te está oportunizando para estar onde você está. Seja submisso, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe e leve a bom termo o teu ministério.